Aleluia. Deus, não há como descrever sua grandeza e seu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Glória seja dada a Deus. Não há como descrever tua grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória pra todos sempre. Amém. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória pra todos sempre. Amém. Pra todos sempre. Amém. Eu te dou glória, Senhor, todos os dias da minha vida. Amém. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E dando continuidade dos cultos com o tema Liberdade, hoje nós vamos entrar no episódio 9, que é o penúltimo episódio dessa série de cultos. Se você perdeu algum dos cultos passados ou episódios passados, basta você ir lá no canal do Ministério Folha em Branco, no YouTube, lá dar um clique, assistir, compartilhe também esses cultos com seus conhecidos, com parentes, com a família, para que todos também sejam abençoados. Não se esqueça, todas as quartas-feiras, às 18 horas, nós ministramos um culto especial para nossas vidas, para o alimento
do nosso coração, da nossa alma. Participe, compartilhe, fale com os seus conhecidos para que você possa também ser um missionário do Senhor, levando a palavra de Deus àquele que tanto precisa, a palavra que cura, que liberta e que transforma. A sua participação é extremamente importante para a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma introdução de uma pesquisa que eu fiz e eu achei um relato muito interessante de uma pessoa que eu não consegui identificar o nome, mas que ela dá um exemplo, assim, realmente bem interessante mesmo, de por que uma pessoa ela acaba sendo condenada a uma determinada situação, ou condenada pelos seus pecados, né? Porque ela rejeita a graça oferecida por Deus. E ele faz então, conta uma história exemplificando, né? E deixando o alerta de que nós não devemos rejeitar a salvação de Cristo. Ele começa a história dizendo assim: essa história relata a vida de um jovem preso nos Estados Unidos e que estava na fila da morte devido aos seus crimes. E nos Estados Unidos, o governador do estado, ele tem a autoridade para perdoar um criminoso e tirá-lo da fila da morte. Ele não perdoa os seus atos, mas ele pode perdoar para que tire ele da fila da morte. Então o governador desse estado resolveu dar o perdão a esse jovem. Só que ele faria isso pessoalmente, o que é uma coisa que não é costume o governador fazer isso pessoalmente. Mas ele coloca uma roupa de pastor. Nos Estados Unidos é muito comum o pastor usar aquelas roupas com a gola fechada, né, sem colarinho, e com normalmente um blazer. Então ele se veste dessa forma, ele pega uma Bíblia e no meio da Bíblia ele coloca a carta de perdão. E ao chegar na prisão, né, como um pastor, e com a carta de perdão no meio da Bíblia, ele vai até a cela onde estava esse jovem e diz: eu tenho algo nessa Bíblia para você. O jovem não quis nem ouvir o que o pastor ou o governador de pastor, né, tinha para entregar, e ele então começa a xingar, a cuspir e a ameaçar em agredir aquele pastor. E as suas ameaças e gritos fizeram com que o governador, então de pastor, fosse embora, deixasse aquele jovem e não entregasse a ele a carta de perdão. E ele não teve nem a oportunidade de abrir a Bíblia para entregar essa carta de perdão, nem teve a oportunidade de falar os motivos de que ele estava lá. O carcereiro, que tudo presenciou, vira-se para esse jovem, logo após que o pastor foi embora, e diz: você é burro. Aquele pastor que veio aqui não era um pastor, mas era o governador do estado e tinha na Bíblia uma carta de perdão para você. Passado alguns dias, o jovem então foi levado ao júri para cumprir a sentença de morte. E nesse momento, o sentenciado tem direito às suas últimas palavras. Então ele diz: eu quero dizer algo, principalmente para os jovens. Por que eu estou aqui? Eu serei morto daqui a pouco, mas não será pelos crimes que cometi, mas eu vou morrer por causa do perdão que recusei. Eu vou morrer por causa do perdão que recusei. Ninguém, conclusão, ninguém vai para o inferno por causa dos pecados que cometeu, mas pela graça que recusou. Negar a palavra, negar a Cristo, nos condena à morte, a morte de espiritual, a morte de corpo. Amém? Guarde esse exemplo que eu achei muitíssimo interessante, né, e que realmente é uma verdade. É uma verdade. Cristo nos perdoa os pecados e nos tira da fila da morte. Mas nós temos que aceitar. E também, seguindo essa mesma linha de pensamento, para esse episódio 9, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se assim for possível, em João 8. João 8, do versículo 31 ao versículo 36. João 8, versículo 31 ao versículo 36. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém.
como dissestes tu, serei livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Glória a Deus. Billy Graham, um grandíssimo pastor, fantástico. Se você tiver oportunidade, assista às pregações do pastor Billy Graham, um homem de Deus, né? Infelizmente não está mais conosco, mas está nos braços do Senhor. E uma das suas pregações, ele fala do pecado, ele diz o seguinte: o pecado é um sedativo. Veja que o pecado é excitante no início e então perde a graça. E depois de um tempo, você perde a consciência e a sensibilidade do pecado, ou a sensibilidade ao pecado. E a sua consciência se torna morta. E que coisa terrível é quando a sua consciência está morta. Quantos de vocês, quando ouvem o Evangelho, há anos atrás, ficavam com lágrimas nos olhos? A palavra de Deus tocava em sua consciência. Agora você pode ouvir a pregação do Evangelho e nem se importa mais. Você apenas desliga. Há um sono, a Bíblia diz, um sono até a morte, um sono espiritual, que é produzido pela prática prolongada do pecado, que mata a consciência, endurece a consciência. Verdadeiramente essa palavra, ela nos mostra o quão mal é o pecado para nossas vidas, o quão mal o pecado nos deixa adormecidos, anestesiados. Quantos não percebem isso acontecer em suas vidas? O pecado, ele anestesia a mente a ponto de tirar de nós todo e qualquer sentimento, amor, desejo de estar com Cristo, de ouvir a palavra, de se alimentar da palavra, de congregar. Ele tira aos poucos esse desejo como uma enfermidade. E é exatamente isso que ensina a palavra em João 8, que nós acabamos de ler. E a palavra nos alerta para o risco de nós nos tornarmos escravos do pecado. O homem tem uma ideia errada, muitas vezes, do poder do pecado. Achamos que pecado só se resume em adultério, em matar ou grandes mentiras. Pecadinhos ficam fora dessa lista. Mentiras pequenininhas não valem, não fazem parte do pecado. Engana-se, os que aparentam serem menores são os mais perigosos, irmão e irmã. Muitos cristãos praticam os pecadinhos, copiam o ímpio como se fosse uma coisa normal, sem importante. Acha que não haverá condenação, dá um jeitinho para não ser multado, sonegar o imposto de renda, subornar para tirar CNH, ocultar determinados assuntos da esposa e vice-versa, entre outros. Achamos que tudo isso é normal, que faz parte da nossa vida. Vamos jogando tudo para debaixo do tapete. Ninguém vai saber, ninguém vai ver. Engano, cuidado, porque aí é a porta para Satanás entrar em nossas vidas. O pecado é um vírus que invade o nosso corpo, nossa mente, e muitas vezes sem percebermos. Ele se instala dentro de nosso coração, ele se instala dentro da nossa mente, ele fica em nosso corpo como se fosse num processo de hibernação. A medicina é comum estudos de vírus que são ativados ou manifestados no organismo quando a imunidade da pessoa cai muito. Ela fica mais fraca, ela fica mais exposta fisicamente. Passamos por uma pandemia onde milhares de pessoas foram atingidas pela Covid. Algumas com sintomas fortes, que acabaram até sucumbindo pela doença. Outros assintomáticos, não sentiram nada. Como explica isso? O organismo é mais forte e resistente em um do que no outro. É a mesma coisa em relação ao pecado. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos alimentados de Cristo, nós estamos mais fortes para podermos vencer esse vírus que é o pecado. O pecado é uma pandemia que atinge a todas as nações e que leva muitos à morte.
os mais fortes espiritualmente são assintomáticos e não sentem os ataques do vírus do pecado e superam rapidamente. Agora, os mais fracos na fé, em pecado, sucumbem a esse vírus e são levados à morte. E a única vacina capaz de nos proteger, nos deixar imunes desse vírus tão terrível, é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz lá, no versículo 31, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade os libertará. Quem é a verdade? O Cristo. Os ouvintes de Jesus eram orgulhosos de sua herança, acreditavam que a sua história de vida lhes dava direitos. Em vez de crescerem na gratidão, generosidade, tornaram-se orgulhosos, críticos, desconfiados daquilo que poderia desafiá-los. Eles eram tradicionais, não aceitavam ser desafiados, viviam debaixo da lei dos seus antepassados, outros que eles mesmos criaram, sendo aprisionados na religiosidade. Então aquela ancestralidade que tanto importavam para os judeus, que era a mesma de Jesus, era o que era a referência deles. E eles não aceitavam a palavra de Cristo, não aceitavam os ensinamentos de Cristo. E o relacionamento profundo com Cristo e com Deus e a sua fonte de consciência de que Deus trabalha para nossos bens, para aquilo que é melhor para nossas vidas, eles não aceitavam. Eles não aceitavam esses ensinamentos. Eles não aceitavam aquele que poderia libertá-los daquela prisão que eles estavam vivendo. Eles estavam presos aos seus costumes, à religiosidade, mas não conseguiam entender a verdadeira palavra que libertava, a palavra de Cristo, a palavra de Deus. E Cristo confiava única e exclusivamente na presença de Deus, de que Deus poderia mudar aquela história. E Cristo levava a palavra que poderia salvá-los, que poderia libertá-los, e ele não entendia. Por isso que a palavra diz lá: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Significa que Cristo que liberta o pecador. Ele que nos liberta. Quando nós descemos as águas, quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos liberta do pecado. Mas o pecado vai sempre tentar nos atacar como um vírus, para nos tirar da presença de Cristo, para nos tirar da presença de Deus. Somente a verdade em Cristo nos protege desse vírus do pecado. E a salvação do homem só é possível através de um relacionamento íntimo e genuíno com Cristo. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Foi o próprio Filho de Deus que declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Isso aconteceu durante o discurso que ele fez perante os judeus no templo. Também está relatado lá em João 8,12. Nesse discurso ele defende a sua missão e autoridade, e ele diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Cristo é a luz que nos conduz, que ilumina o nosso caminho, que nos guia para dias melhores, que batalha a nossa luta. Esse é o Cristo. Quando o apóstolo João registrou esse momento tão maravilhoso de Cristo, as palavras aqui descritas, percebemos claramente o estado de escravidão espiritual em que encontrava aquelas pessoas. Aquela multidão. Ali no meio tinha todo tipo de pessoas, do mais simples ao mais culto, do mais simples ao mais poderoso. Mas eles não conseguiam compreender, porque eles viviam numa escravidão espiritual, numa escuridão espiritual. Não importava para Cristo qual era o grau de conhecimento ou qual era o status daquelas pessoas. O que importava é que eles fossem salvos. O que importa para Deus, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, é que todos sejam salvos. Em nome de Jesus. Então, quando os judeus ouviram a sentença, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará, eles replicam. Eles contestam. Lá no versículo 33 de João 8, somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres.
Eles não conseguiam compreender. Ao dizer jamais fomos escravos, obviamente os judeus não estavam se referindo à sua história política ou social do povo de Israel, mas à sua vida como descendentes de Abraão. E a Bíblia mostra que os israelitas foram escravos do Egito, como foram escravos muitas vezes de outros povos, mesmo sendo descendentes de Abraão. E agora estavam vivendo uma outra escravidão de costumes, de religiosidade. Por isso que eles se sentiram ofendidos com a declaração de Cristo. Mas o que Deus queria dar para ele era uma salvação verdadeira, que transformaria a vida deles, que os libertaria dessa escravidão, dessa cegueira espiritual. E é o que Deus quer para nossas vidas, nos tirar da cegueira espiritual, nos tirar da escravidão que o mundo nos envolve, do pecadinho, que se torna daqui a pouco uma corrente presa em nossos braços, nossas pernas. Lá em Gênesis 17:7, fala exatamente dessa aliança a qual Abraão teve com Deus. Mas espera aí, Abraão de geração em geração, sim, mas Abraão teve uma intimidade profunda com o Senhor, e aquele povo não tinha essa mesma intimidade profunda com o Senhor. Deus quer que nós tenhamos, sim, a mesma promessa de Abraão, mas com uma intimidade profunda com o Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Eles ficaram irritados, porque não tinham entendimento do que Jesus estava dizendo ou ensinando. Mas nós temos esse entendimento, nós temos esse conhecimento, e nós temos que viver a palavra de Cristo, temos que viver a promessa de Deus. Se vos permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A resposta está aqui. Sois verdadeiramente meus discípulos. Você já parou e se autoavaliou e se perguntou, eu sou verdadeiramente um discípulo de Cristo? Você é um discípulo de Cristo? Escreve para a gente lá no chat, eu sou um discípulo de Cristo. A resposta está no próprio versículo. Se vos permaneceres na minha palavra, cumprir a palavra, todo o segredo está na palavra. Através da palavra Deus fala conosco, através da palavra Deus profetiza conosco, através da palavra Deus revela para nossas vidas, através da palavra Deus liberta, através da palavra Deus cura, através das palavras a transformação, através da palavra a libertação. O segredo está na palavra, e nos alimentarmos da palavra. Se verdadeiramente onde você está se prega a palavra, se alimente dela, não perca essa oportunidade, deixa o celular de lado, deixa lá as outras coisas de lado e se alimente dessa palavra preciosa que Deus nos dá todos os dias, com excelentes pregadores, para que se fortaleça a sua vida e você consiga vencer o pecado. Para aqueles homens, essa condição era uma ofensa. Eles estavam diante de uma revelação especial de Deus, mas não conheciam a verdade, porque estavam cegos. E somente através de Cristo é que nós podemos ser conduzidos à verdadeira libertação. O próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14,6, não há outro caminho, não há outro meio de você conseguir a sua liberdade. Somente Ele pode nos levar à liberdade, somente Ele pode nos levar à promessa de vida eterna. Em João 18, versículo 37, o seguinte texto: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se você ouve a voz do Cristo, você está na verdade. Você está em intimidade com o Senhor e conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. Esse é o grande segredo. Essa pessoa de fato conhece a verdade de forma experimental. Ela vive e pratica o Evangelho. E somente através de Cristo saímos desse jugo da culpa do pecado. Somos lavados, somos lavados e somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Quando o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, diz aquelas palavras que balançam a nossa vida, o nosso ser, de alguém verdadeiramente cheio do Espírito Santo, cheio de fé,
cheio do poder, lá em Filipenses 1:21, e ele relata, e ele afirma, porque para mim viver é Cristo, e o morrer é ganho, ou morrer é lucro, em outras traduções. Para mim o viver é Cristo. Esse é o verdadeiro exemplo de um homem liberto do velho homem, das cadeias do pecado, dos enganos do pecado, da vontade do mundo, liberto da vontade da carne. É o exemplo que ele nos deixa e é o exemplo que nós temos que ter para nossas vidas. Deus quer nos usar de forma especial, milagrosa. E a liberdade virá através da vontade de Deus e da ajuda do Senhor em nossas vidas. Não olhe para Cristo. Ele é o autor de todas as coisas. É Ele que vai te entregar a verdadeira liberdade. Não perca essa oportunidade que Deus coloca em nossas mãos, através dos ensinamentos da sua palavra, da palavra revelada. Seja um vencedor e livre em Cristo Jesus. É que eu peço para a sua vida em oração, para a sua família. Medite nessa palavra e você será liberto em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Querido e amado Deus, quero te agradecer por essa palavra abençoada, Senhor, e que nos ensina que o pecado é uma doença terrível, um vírus que ataca toda a humanidade, Senhor amado. Muitas vezes ele fica como incubado em nossa mente e nosso coração. E quando nós nos enfraquecemos, ele vem com toda a força para tentar nos destruir e nos levar à morte. Mas é a palavra do Senhor, é a verdade que nos liberta, é a verdade que tu nos deixaste, Pai, que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. É esta palavra, Pai amado, a qual nós queremos enraizar em nossos corações, em nossa mente e nossa vida. Que possamos ser verdadeiramente libertos, Pai, dessa doença terrível que é o pecado. Eu peço que o Senhor visite cada um que está assistindo a este culto, Senhor, a cada um que está clamando por algo, Senhor, ao teu trono. Visita, Pai, entra com a providência, em nome de Jesus. É que eu te peço hoje e sempre. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor.